Sinal número 1, engano religioso, Mateus 24, 2.4-5. E Jesus respondeu e disse-lhes: Vede que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por meio de suas palavras proféticas, o Senhor forneceu amplos avisos aos filhos de Deus, garantindo que não sejamos ignorantes dos dispositivos do inimigo. Falsos profetas e falsos cristos surgiram ao longo da história, levando muitos ao erro, afastando-os da verdade do Evangelho. Suas palavras enganosas e carisma sedutor têm sido uma armadilha para os incautos, um trágico desvio do caminho da retidão. Reflita, se puder, na vívida conta histórica dos filhos de Israel e seu tumultuado relacionamento com a adoração a Baal. É um exemplo pungente de quão facilmente o povo de Deus pode ser desviado quando seus corações não estão firmemente fixados nele. O fascínio dos falsos deuses e a pressão das culturas circundantes seduziram Israel para longe de seu verdadeiro amor, ilustrando a batalha perpétua entre a verdade e o engano. Chamando nossa atenção para a imagética profética no livro do Apocalipse, encontramos o cavaleiro do cavalo branco nas vívidas descrições de Apocalipse 6, 4-5. Este personagem é nada menos que o Anticristo, o último ditador mundial, com um plano grandioso para levar as nações ao erro. Ele astutamente se disfarçará como um homem de paz, ocultando suas verdadeiras intenções sob um manto de engano. No livro de Daniel, especificamente em 9:27, vislumbramos suas táticas enganosas. Ele estenderá um ramo de oliveira, assinando um pacto com Israel, prometendo protegê-la de seus inimigos. No entanto, esse ato de aparente boa vontade é nada mais do que um movimento estratégico em sua agenda maliciosa, uma exibição falsa de paz, preparando o palco para o caos que está por vir. Mesmo agora, nos tempos em que vivemos, as sementes do engano religioso estão sendo semeadas com fervor crescente. Desde os sagrados muros da Igreja até as esferas mais amplas da sociedade, falsos ensinamentos e doutrinas enganosas estão encontrando terreno fértil. É uma ascensão sutil, mas onipresente, que deve alertar todo crente sobre a urgência da hora. Sinal número 2, guerras e rumores de guerras, Mateus 24:6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. No discurso profético detalhado encontrado em Mateus 24, 2.6-7, nosso Senhor Jesus predisse um período marcado por uma escalada de guerras e conflitos, indicando uma certa inquietação e turbulência à medida que os tempos do fim se aproximam. Ao chamar a atenção para guerras e rumores de guerras, Jesus estava pintando um quadro de um mundo em desordem, um palco global caracterizado por conflitos e discórdias. No entanto, ele também estava fornecendo uma palavra de cautela, instando-nos a perceber esses eventos com discernimento. É imperativo entender que guerras, por si só, não servem como um sinal isolado que sinaliza a iminência do fim. Ao longo da vasta extensão da história, o tambor da guerra tem sido uma trilha sonora constante, com conflitos surgindo em todos os cantos do globo, em todas as eras. Raramente houve um momento em que o mundo inteiro esteve completamente em paz, com nações e grupos continuamente trancados em batalhas por poder, território e ideologia. Sinal número 3, o surgimento de novos deuses, especificamente o Deus do dinheiro. A Bíblia, essa palavra eterna e imutável de Deus, não se esquiva de revelar a verdade sobre as prioridades e afetos mutáveis da sociedade. Ela fala diretamente sobre o estado de nossa devoção, expondo a realidade nua de onde nossas verdadeiras alianças estão. Quando viramos as páginas das Sagradas Escrituras para 1 Timóteo 6:10, encontramos um versículo que ressoa através dos tempos, falando tão relevantemente hoje como quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras:
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Que afirmação carregada. Ela não sugere meramente que o dinheiro em si é o mal, mas sim o amor a ele, a afeição desmedida e consumidora por ele, que gera todo tipo de maldade. Esta revelação divina descortina, mostrando-nos um mundo completamente cativado pelo fascínio da riqueza. O dinheiro, nesta era, transcendeu seu papel como mero instrumento para transações, ele se tornou uma divindade, um objeto de fervorosa adoração e adulação. As massas estão se prostrando não no altar do Todo-Poderoso, mas no altar da influência e abundância. Você deve sempre ver o dinheiro como uma ferramenta e não um Deus. O dinheiro deve ser usado, não adorado. No entanto, você e eu vivemos em uma geração onde as pessoas adoram o altar do dinheiro, onde as pessoas vendem suas almas por dinheiro, onde as pessoas vendem seus próprios corpos por dinheiro, as pessoas estão vendendo suas próprias consciências por dinheiro, fazendo coisas que odeiam, fazendo coisas que vão contra a moralidade que Deus incutiu nelas, a fim de adorar o Deus do dinheiro. Essa é a geração em que você vive, uma geração onde as pessoas explorarão e trairão outras por dinheiro. O dinheiro é um Deus para algumas pessoas. Observe atentamente e você verá um povo que trocou o tesouro da vida eterna pelo fascínio passageiro do sucesso financeiro. É por isso que tantas pessoas estão obcecadas com o aqui e agora, porque tudo o que tem para esperar é esta vida, a busca pela prosperidade parece ter eclipsado a busca pela piedade. Elas estão no altar do dinheiro, oferecendo seu tempo, sua energia e, sim, até mesmo seus seres em troca da promessa de riqueza e segurança financeira. O engano disso tudo. Pois, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? A tragédia se aprofunda à medida que percebemos que mais e mais pessoas estão dispostas a trocar o eterno pelo temporal, o sagrado pelo profano. Eles estão vendendo suas almas, não em algum ritual satânico ostensivo, mas nas escolhas do dia a dia que colocam o dinheiro em um pedestal, exaltado acima da integridade, retidão e obediência a Deus. Sinal número 4: as pessoas estão começando a mudar. No quarto versículo de 2 Timóteo capítulo 3, vemos uma descrição de pessoas nos últimos dias, que afirma que as pessoas serão amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Isso não é a geração que você está testemunhando? Isso não é o mundo em que você vive? Esta é uma geração que parece ter perdido seu caminho, vagando longe do caminho da retidão e santidade. Há uma ignorância flagrante ou talvez até mesmo uma rejeição deliberada do conceito de pecado. A própria ideia de transgressão contra um Deus santo foi obscurecida, envolta nas sombras do relativismo moral e hedonismo. Considere como esse mantra permeou os corações e mentes das pessoas. Se te faz sentir bem, faça. É um credo perigoso e enganoso, levando almas ao erro, guiando-as por um caminho de autogratificação e longe da autonegação requerida para seguir Cristo. Esse modo de pensar eleva o prazer pessoal acima de tudo, pintando uma imagem distorcida de verdadeira liberdade e realização. Se isso te faz feliz, faça, eles dizem. Mas, quão fugaz e volúvel pode ser a felicidade quando está enraizada nos prazeres temporais e transitórios deste mundo. Se você quiser fazer, faça, aqui jaz o canto da sereia da autonomia e autodeterminação, incitando os indivíduos a rejeitarem o jugo da autoridade divina e a se tornarem os mestres de seus próprios destinos. Mas não nos deixemos enganar, pois há um caminho que ao homem parece certo, mas o seu fim é o caminho para a morte. Pessoas que amam satisfazer seus prazeres, amam satisfazer seus desejos. Sei que muitos de nós diríamos que não é ruim querer satisfazer os próprios desejos, é exatamente por isso que esse pecado específico é enganoso e difícil de capturar, porque a verdade é que há um lugar para o prazer.
Experimentar prazer não é pecado, mas observe a escolha de palavras neste versículo: amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Você ama Deus mais do que ama o prazer, ou ama o prazer mais do que ama Deus? Se sua vida pudesse responder a esta pergunta em seu nome, o que sua vida diria? Sua vida diria: não, ela ama assistir vídeos impuros na internet mais do que ama a Deus? Sua vida diria: não, ele ama cometer adultério mais do que ama a Deus? Sua vida diria: não, ele ama roubar mais do que ama a Deus? A Bíblia é clara sobre como mostramos que amamos a Deus. João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus estão lá para nosso próprio benefício e seguir seus mandamentos é do nosso interesse esclarecido. Mais uma vez, em João 14:15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus não mede nosso amor por Ele pela quantidade de ofertas que doamos na igreja ou pela quantidade de dízimos que pagamos. Deus também não mede nosso amor por Ele pela quantidade de vezes que frequentamos os serviços. Nosso amor por Deus é comprovado pelo nível de nossa submissão e obediência à Sua vontade. Foi por isso que Jesus disse que obedeceríamos a seus mandamentos se realmente o amássemos. Portanto, o verdadeiro amor é medido em termos de obediência. Inversamente, quanto mais desobedecemos a Deus, mais mostramos que não o amamos. Você diz que ama a Deus, diz que Deus é o único e só em sua vida, diz que toda a sua vida gira em torno dele. Prove-o e viva uma vida que guarde seus mandamentos. A verdade é que cada pessoa tem uma escolha a fazer: amar a Deus ou amar o prazer. Amantes do prazer mais do que amantes de Deus não sugere que devemos escolher entre o prazer e Deus, pois quando vivemos para Deus, desfrutamos de uma infinidade de prazeres. Salmo 16:11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Um dos prazeres de viver para Deus é não temer o que vem após a morte, viver com a certeza de que fui redimido. Davi viveu com isso, Salmo 23:6. É certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oh, que prazer é saber que você vai para o céu, isso lhe dá um prazer que este mundo não pode lhe dar. Sinal número 5, o Evangelho sendo pregado a todas as nações, Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho pregado a todas as nações, uma poderosa proclamação de Mateus 24:14, sublinha um sinal significativo que indica a aproximação dos tempos do fim. Neste trecho das Escrituras, o próprio Jesus prediz um momento em que o Evangelho, a boa nova da salvação por meio dele, alcançará todos os cantos do globo, transcendendo barreiras geográficas e culturais. Com o avanço sem precedentes da tecnologia em nossa era, observamos como a mensagem do Evangelho está penetrando até mesmo nas regiões mais isoladas e inacessíveis do mundo. A tecnologia, de fato, revolucionou a maneira como disseminamos informações, e a mensagem de Cristo não ficou para trás nesta transformação digital. De transmissões de rádio a transmissões online, a palavra de Deus é proclamada de diversas maneiras, garantindo que ela alcance todos os espaços concebíveis onde corações humanos possam ser encontrados. Considere, por um momento, a realidade notável de que, neste exato instante, alguém do outro lado do planeta poderia estar sintonizando, ouvindo atentamente as palavras de esperança e salvação que estão sendo compartilhadas. O Evangelho não está mais confinado a edifícios físicos ou locais geográficos, ele se libertou, alcançando continentes e oceanos, tornando a mensagem de Jesus acessível como nunca antes.
Esta acessibilidade sem precedentes da mensagem do Evangelho a pessoas de todas as nações e estilos de vida não é um acontecimento aleatório, é o cumprimento de uma profecia bíblica. Serve como um sinal vívido e inegável de que estamos, de fato, avançando para os tempos falados nas Escrituras, aproximando-nos do ápice do plano redentor de Deus para a humanidade. Desde as montanhas do Nepal até a ilha de Maurício, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Nunca vivemos em uma era em que o Evangelho foi tão acessível. Indubitavelmente, estamos nos aproximando do fim dos tempos. Sinal número 6. O surgimento da unidade global e governança. À medida que o mundo se torna mais interconectado por meio da tecnologia, comércio e geopolítica, podemos ver mais tentativas de formar alianças globais mais fortes e, possivelmente, até mesmo uma movimentação em direção a um sistema de governança global mais unificado. Referências bíblicas como Apocalipse 13, 7 e 8 falam de um poder mundial que tem autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O que você precisa observar é uma tendência na continuação da unidade global e governança, preparando e primando o palco mundial para uma figura profética significativa, o Anticristo. À medida que o mundo se torna mais unificado em várias frentes, é crucial que os crentes estejam atentos e preparados para os desenvolvimentos que podem preparar o caminho para o surgimento do Anticristo. A Bíblia nos dá uma visão clara dos sinais dos tempos, e como seguidores de Cristo, devemos discernir os tempos e estar prontos para qualquer coisa que possa vir em nosso caminho. Portanto, à medida que avançamos para 2024 e além, é vital manter um olhar atento aos sinais proféticos e às tendências que estão se desdobrando ao nosso redor. Cada evento global, cada avanço tecnológico e cada mudança na governança mundial pode ser uma peça no vasto quebra-cabeça profético que Deus nos revelou em Sua palavra. Estar ciente desses sinais e entender seu significado no contexto bíblico é crucial para viver uma vida de fé informada e preparada para os tempos finais.